oficina de hoje é sobre os resíduos sólidos, que não é a mesma coisa, mas tem a ver com uma outra palavra mais conhecida, o lixo. Com a industrialização, que aconteceu nos últimos séculos depois da Revolução Industrial, a humanidade começou a produzir muitas coisas novas e em grande quantidade. Por um lado, isso foi muito bom, porque facilitou a vida de muitas pessoas e países, produzindo máquinas, equipamentos, ferramentas, peças, veículos, computadores, celulares, diversos tipos de embalagens, copos, potes, latas, caixas, garrafas, roupas, pneus, enfim, coisas e mais coisas. Por outro lado, essa produção massiva de tantas coisas, sem nem saber como elas vão voltar para o meio ambiente, tem produzido uma verdadeira tragédia ambiental ao longo dos últimos anos. Os países e as indústrias tiram cada vez mais materiais da natureza para produzir tanta coisa, e para isso devastam e prejudicam os ambientes naturais, suas plantas, suas florestas e animais. Além disso, por não pensarem como aproveitar e tratar esses materiais corretamente depois de usados, são geradas toneladas e mais toneladas de lixo, que contaminam a terra, os rios e os oceanos. No Brasil, por exemplo, em 2018, calcula-se que geramos 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, ou seja, nas cidades. Esse é um bom momento para explicar a diferença entre lixo e resíduos sólidos. Os resíduos sólidos são todos aqueles materiais que ainda podem ser aproveitados, reciclando, reutilizando, ou seja, eles são úteis, podem ser matéria-prima para outras coisas, outros produtos. Já o lixo, ou seja, vira lixo, tudo aquilo, todos os materiais que mesmo tendo algum valor, são descartados, jogados fora. O que muitas pessoas esquecem é que não existe um lugar chamado fora. Todo o lixo que some, que o lixeiro leva, não desaparece. Ele está sendo levado para algum lugar. Você já parou para pensar como deve ser esse lugar? De acordo com as leis e as normas de meio ambiente do Brasil, os locais mais adequados para a gente colocar todo o lixo que não foi reaproveitado e nem reciclado são os aterros sanitários. Mas mesmo assim, mesmo quando eles são bem planejados, esses aterros têm uma capacidade limitada. Todos nós, as pessoas, as prefeituras, os governos, as empresas, precisamos pensar em formas mais inteligentes de lidar com o nosso próprio resíduo, ao invés de continuar simplesmente enterrando tudo isso. E faz parte dessa solução repensar e reduzir tudo aquilo que a gente consome, reutilizar todos os materiais que forem possíveis e, por fim, reciclar os resíduos que a gente não conseguiu aproveitar nem reutilizar. Mas por que se produz tanta coisa no mundo e ainda assim tanta gente passa necessidade? Além de muito consumista, o nosso mundo ainda é muito desigual. Mas com tantas propagandas, filmes e novelas que nos vendem esse sonho de que ter mais coisas significa ser alguém e ser reconhecido, a maioria das pessoas gasta o pouco que tem para comprar coisas que não precisa para se sentirem melhor, para si mesmo ou para os outros. Por que será que querem que a gente pense assim e que a gente consuma mais e mais o tempo todo, mesmo aquilo que a gente não tem? Será que todo mundo precisa ter o último celular da moda? Será que todo mundo precisa ter aquela roupa daquela marca famosa que saiu na TV? Talvez a gente precise começar a pensar mais em qualidade do que em quantidade. Porque produzir mais coisas, consumir mais coisas e ter mais coisas não é sinal de felicidade. E além disso, gera esse problema do lixo no planeta inteiro e aqui nas nossas cidades. O que será que a gente pode fazer aqui das nossas casas e das nossas cidades para parar de ser parte do problema e começar a ser parte da solução? Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, só que pouco falado, que é a questão social do nosso lixo. Você já parou para pensar no trabalho imenso que é correr atrás de um caminhão, recolhendo todo o lixo gerado numa cidade? Esse é o trabalho dos operários do meio ambiente, ou os guardiões da natureza. Pessoas que muitas vezes são consideradas invisíveis, mas que fazem um trabalho fundamental para nós e para o meio ambiente. Você já parou para pensar se a gente conseguiria ficar uma semana, 15 dias ou um mês sem os lixeiros?
Eles correm, em média, cerca de 10 a 35 quilômetros por dia, dependendo da sua função junto ao caminhão de lixo. E muitas vezes eles sofrem preconceito e discriminação. Eles podem ser considerados verdadeiros guerreiros do meio ambiente. Ainda por cima, eles estão sujeitos a diversos riscos, como, por exemplo, se machucar durante as corridas atrás do caminhão, devido às calçadas e às ruas irregulares, furar as mãos, já que muitas vezes as pessoas não sabem como descartar os vidros e isso acaba gerando acidentes. Outro problema que eles enfrentam é devido à forma como armazenamos os nossos resíduos. Se não fechamos direito o nosso lixo ou utilizamos um saco muito frágil, ele pode rasgar na hora que os garis estão pegando e recolhendo esse material. E isso gera um grande transtorno para eles e como poluição nas ruas. Eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como condicionar melhor os nossos resíduos e assim facilitar e colaborar com o trabalho dos lixeiros. Primeiro, vamos falar como podemos descartar os objetos cortantes, como por exemplo, vidro quebrado. Existem várias formas de se fazer isso. O principal é você isolar esse objeto cortante de uma forma que ele não possa machucar ninguém. Então você pode envolvê-lo em jornal ou algum tipo de papel que você tem em casa, ou ainda você pode colocar em uma garrafa PET, como mostra aqui no exemplo. É muito importante que a gente identifique esses vidros e esses materiais cortantes, para que o lixeiro saiba o que ele está recolhendo. Outra dica importante é que você coloque o lixo próximo do horário quando os lixeiros vão passar, porque dessa forma evita que animais possam vir e abrir os lixos, causando poluição e dificuldade de retirada desse material. Muito cuidado também ao descartar seringas ou remédios. Eles não podem ser descartados no lixo comum, pois tem alto risco de contaminação. Procure uma farmácia para descartar esse material. Você ainda pode pesquisar nesse site que eu vou deixar aqui para vocês, aonde descartar aqueles materiais que vocês têm dúvidas do que fazer, como por exemplo, pneus, lâmpadas, pilhas e baterias. Procure os postos e locais adequados de descarte da sua cidade. Os catadores de material reciclável também sofrem por problemas similares ao dos lixeiros. Muitas vezes, os materiais recicláveis são descartados sujos ou nos dias errados. Os catadores de material reciclável ou as cooperativas de reciclagem fazem um trabalho muito importante para os seres humanos e para a natureza. Mas essas pessoas quase sempre trabalham de forma informal, não tendo seus direitos trabalhistas garantidos, muitas vezes expostos a péssimas condições de trabalho, como calor excessivo, umidade, chuva. Olá, pessoal, tudo bem? Diante de toda essa problemática, dessas dificuldades e desse sistema que a Gabi e o Lucas comentaram, você já parou para pensar que a grande parte das responsabilidades em cima do resíduo do lixo é nossa, são das nossas pequenas atitudes em relação ao que a gente faz no nosso dia a dia. Quando a gente escuta, né, essas situações todas, a gente fica meio desesperado, assim, fica meio ansioso, né, de como que eu posso, né, na minha simples atitude, fazer alguma coisa para melhorar. Eu vou dar um exemplo. No meu dia a dia, eu vou sempre à padaria. 2 lugares que eu vou bastante, padaria e farmácia. Né, que são lugares que geram resíduos, né? Mas tudo bem, deixa eu comentar só a questão da padaria. Então eu compro em média de 5 a 6 pães todos os dias. Um dia sim, um dia não, enfim. Aí, o
que acontece? Como que é o procedimento na padaria? Normalmente em todas as padarias. A moça, a atendente, ela vai pegar um saquinho, vai colocar os pães, depois ela pega esse saquinho, pesa e põe dentro de uma sacolinha e me entrega. A primeira coisa que eu faço, eu recuso a sacolinha, né? Eu falo, não, obrigada, eu não preciso da sacolinha, pode guardar. Aí eu pego aquele saquinho, vou para minha casa, consumo os pães, e na outra vez que eu vou para a padaria, eu já levo esse saquinho de pão junto comigo. Ao invés de eu amassar ele e jogar para reciclagem, eu pego ele, que está limpinho, né, praticamente limpinho, só com pão, né, não vou sujar, não vou engordurar nada esse papel. E aí eu pego esse saquinho e levo para a padaria de novo. Então eu já levo a embalagem e recuso a outra. Isso faz com que diminua significativamente o número de materiais de resíduos que eu gero no meu dia a dia. Outra coisa que eu posso fazer e que é muito simples e que aqui em casa eu tenho esse hábito é de reutilizar algumas embalagens que são compradas, né, com determinados produtos. Isso com as embalagens de sorvete, de margarina, o saquinho de arroz ou de açúcar, que são embalagens resistentes, são boas embalagens e que podem ser reutilizadas. Ao invés de eu descartar de forma imediata, eu posso reaproveitar de uma outra forma dentro da minha casa, dentro da minha logística, e acabo aproveitando esse material ao invés de descartar diretamente. Então, um potinho de margarina acaba virando uma vasilhinha, o potinho de sorvete outra vasilhinha, e eu vou guardando as coisas ali dentro, né? É assim que faço. Outra forma muito simples da gente ajudar o planeta com as nossas pequenas atitudes é, por exemplo, pegar uma caixa de supermercado, essas caixas de compra que a gente traz, ou uma sacola grande, um pouco maior, né? E na cozinha mesmo deixar esse material, essa sacola ou essa caixinha. A minha fica do lado da pia. Então, conforme eu vou consumindo, né, que é na cozinha realmente que é gerado uma maior quantidade de resíduos recicláveis e orgânicos. Então, eu separo o que é orgânico no lixinho, que fica em cima da pia, e tudo que é reciclável, tudo que é embalagem de produtos que eu vou consumindo, eu coloco, dou uma limpada, jogo uma aguinha, limpo e coloco nessa sacola. Essa sacola que eu vou destinar para coleta seletiva, que eu vou destinar uma vez por semana, colocar lá fora. Essa sacola é uma sacola grande ou uma caixa grande que vai recebendo todos esses materiais e aí eu não misturo. Então fica muito fácil para mim fazer a separação, a coleta seletiva dessa forma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha, né? Compartilha esse vídeo. Para saber mais, você pode entrar na nossa página no Face, pode acompanhar a gente nesse canal do YouTube, ou então, né, conversar, mandar uma mensagem para a gente também. Agradeço muito, até mais.